oportunidades. O que é melhor? Um projeto em 2 meses, né? Praticamente agora a gente teria 1 mês e meio, 2 meses, se levar em consideração for até o dia de setembro, você tem 2 meses e meio, por aí. Né? Mas aí, o que é que o pessoal pensa? Vou escrever, pedir para o professor, né? Que lembrando que quem escreve é o professor, vou pedir para o professor escrever minha equipe agora em agosto, ou até agosto, e lá em setembro eu começo a fazer. Beleza, você tem todo o direito de fazer isso. Né? Como eu falo, ninguém é obrigado a nada. Né? Mas aí também a gente tem que arcar com as consequências do que a gente não faz nada. Né? Se eu não faço nada, então eu não vou ter nenhum retorno. Né? E aí você pode simplesmente, eu me garanto fazer o projeto em 1 noite. Beleza. Se tiver um prazo, eu vou corrigir, porque também não adianta você mandar. Vamos dizer que hoje é o último dia do envio do projeto. Aí você manda para mim hoje, meio-dia, para que eu possa corrigir, para que eu possa mandar para você fazer as correções para poder enviar. Eu não trabalho dessa maneira, eu trabalho com antecipação das coisas, tá? Então aí é uma. Você escreveu todas as equipes que estavam lá né? Você escreveu todas as equipes que estavam no Padlet ou não? Não, porque aí depois dessa reviravolta aí, eu não sei se vão querer desfazer os grupos, né? Eu, de certeza, vou escrever a equipe de Iris, né? Que ela já falou comigo, e por enquanto só. Aí Thiago, por exemplo, vai mudar dele, então eu peço que, como eu falei, me chama no individual para a gente marcar uma reunião para ver como é que está o andamento da equipe para poder fazer as inscrições. não, mas o meu que é o eu, Adla, Vitória, Raquel e Letícia, pode escrever porque a gente já estava com esse pensamento já de produzir para a Olimpíada também. Certo. Que é João o SOS Emergente. Ádila, quem mais? Vitória, Raquel, Vitória Raquel, Letícia, Vitória certo. e eu. Tu é de qual turma? CDSA. Primeiro A, beleza, pronto. Então, possivelmente vai chegar uma confirmação no e-mail de vocês da inscrição, tá certo? Quando eu realizar. Então, é isso, pessoal. Tava até assistindo agora cedo, durante o café da manhã, um vídeo no YouTube, né, de Mário Sérgio Cortella, é um cara, um professor aí, um filósofo, né, brasileiro, e que é um cara muito, muito inteligente, né? E aí ele falando que falava sempre para os filhos dele, né? Que quando eles completassem 12 anos, né, Duda, exatamente, Duda. Ele e Karnal são uma sumidade na área de educação. Eu acredito que Duda deve, já que Duda fez o comentário, ela deve já ter assistido esse vídeo dele. Ele comentou no vídeo, né, que falava sempre para os filhos dele, que quando os filhos completassem 12 anos, ele ia contar para o filho o segredo da vida, né? E aí, assim, ele tinha filho com diferença de idade, e aí ele falava para, quando um completou 12 anos e eu tinha menos, eu vou falar para você, mas você não conta para o seu irmão, né? Aí ele disse que quando um dos filhos completou exatamente os 12 anos, foi 4 horas da manhã acordar ele na cama, né? E aí acordou o pai e disse, pai, eu tô completando hoje 12 anos. Eu disse, que bom, parabéns para você. Aproveite seu dia. Eles, mas agora eu quero que o senhor me conte o segredo da vida, né? Aí ele disse, o segredo da vida é que a vaca não dá leite. Vocês sabiam que a vaca não dá leite? E aí, Duda, tu já viu esse vídeo? Já assistiu? A vaca ela não dá o leite, ela produz. Para você tirar o leite, você tem que entrar no curral, né? Fazer todo o processo lá, né? Amarrar as pernas da vaca, amarrar o rabo da vaca, tem que ter a técnica para tirar o leite, né? Não é simplesmente chegar lá e puxar a teta da vaca. Ela não dá, ela produz. Você tem que fazer todo esse processo, dependendo do curral onde você vai tirar, você vai ter que pisar no esterco da vaca, né? Então é interessante que você esteja com uma bota, que se tiver de sandália você pode pegar algum germe, né? Então você tem que saber tirar o leite da vaca, não é simplesmente, como eu falei, não é simplesmente puxar a teta da vaca, tem que ter toda uma técnica. Então assim é a vida, né?
a vida não é fácil, não, mas a vida não é o arco-íris, como muitos acham ou desejam que seja. Né? Agora, é lógico, a gente pode fazer com que essa vida tão escura, ela seja colorida para você. Mas em algum momento na sua vida você vai passar por implicações, certo? Então, quando eu falo isso, que o professor Paulo é chato por conta disso que ele cobra, porque ele exige. Escutem, quem fala isso? Eu peço que, quando estiver em casa, deitado para dormir, né, desconecte do seu WhatsApp 10 minutos e fique pensando nisso. Eu estou reclamando porque o professor exige, certo? Raciocina comigo. Eu estou reclamando porque o professor exige. Eu estou reclamando porque o professor cobra. Eu tô, entre outras palavras, eu estou reclamando porque o professor quer o melhor para mim. E aí, né? Pense nisso, né? Raciocine isso. A vaca, ela não dá leite, Jonas. Ela produz. Cabe a nós ir lá e tirar o leite, né? Porque se eu não tiver as técnicas adequadas, eu não sei tirar o leite de uma vaca. Né? Primeiro que eu não tenho habilidade para aprender a vaca. Ela vai me dar um coice, ela vai me dar uma cabeçada, ela vai me derrubar, eu vou me machucar. Então, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa habilidade. Agora, lógico, eu precisei, né? Porque se em algum momento da minha vida eu tiver no meio do mato, aparecer uma vaca e eu estiver com fome, eu vou ter que aprender, né? Vou ter que aprender sem tutorial no YouTube, sem nada, né? Para poder ir lá e vai ser sobrevivência, né? Ou eu vou tirar o leite ou eu vou ficar com fome. Então, do mesmo jeito, são alguns de vocês. Ou a gente aprende a fazer as coisas, ou então, qual vai ser a consequência disso? Eu não vou ter nota, né? É bem assim, Everton. Tem Matheus Marcos lá do segundo ATDS, que ele tem, acho que ele tem uma coleção das minhas frases. Toda aula ele solta uma frase minha. E aí, quando eu falo isso para vocês, quando eu cobro vocês, não é porque eu quero o melhor para vocês, certo? Mas alguns não entendem a mensagem, né? Só vem essa parte que é chato, que exige, né? Como em alguns momentos, durante as aulas presenciais da gente, eu escutei de alguns alunos, por exemplo, do segundo ano. Paulo, tem aluno nos primeiros anos que está te odiando, detestando. Porque eu cobro, né? Por quê? Porque eu quero o melhor para... É aquele negócio. Todos vocês, eu desejo o melhor que vocês imaginar da vida. Eu desejo o melhor para cada um de vocês. Agora, quem vai estar preparado para conquistar esse melhor, aí eu não posso garantir. Né? Porque eu me incluo também nessa, todos nós merecemos o melhor da vida. Né? Agora eu tenho que fazer por onde, né, esse melhor chegar até mim. Porque não adianta eu ficar sentado, me lamentando, me reclamando. Ó céus, ó vida, ó mundo, nada dá certo. Né? Então, né? Então fica aí a reflexão. Vamos lá, Monique aqui, vou fazer uma coletânea delas e distribuir a palavra de Paulo na frente nos locais do Enem. Aí não chega a tanto, não chega a ser questão do Enem, não. Duda, eu passando mal, parei para refletir a história da vaca de novo. Matheus é uma figura, é o futuro prefeito de Riacho das Almas, Thiago. Pode perguntar a ele, essa é a meta de vida dele. Certo? Então, tem muito disso. Everton aqui comentou. O cara chorando porque não conseguiu chegar na hora da prova. Eu trabalho em Santa Cruz como coordenador de prédio no Enem. E em alguns momentos, né? Ou melhor, quem fecha o portão sou eu, quando dá exatamente às 12 horas, né, às 13 horas de verão. E aí, por diversas vezes, eu fechei exatamente no horário, com o meu relógio alinhado com o do meu coordenador municipal, né?
E aí eu sigo ordens, né? Uma hierarquia. E aí, em algumas vezes, eu fechei segundos depois, um minuto depois, chegou o candidato implorando para entrar, mas eu não posso, é uma regra. Né? E aí vem aquela pergunta: quando é um show de Wesley Safadão, Avião de Forró, seja lá das contas quem for, né? Você pode ver aí, às vezes o camarada chega lá no local onde vai ser o show 8 dias antes, que acampa, porque é bonita, a imprensa chega lá, faz filmagem, eu sou fã do artista tal, de fulano internacional, nem se fala. Vai para uma festa, chega, a festa, o camarada vai se apresentar às 7 horas da noite, quando tinha festa aqui em Caruaru, no São João, na matinê. 7 horas da noite. Você passava 2 horas da tarde ali de frente para sair, a fila já estava fazendo volta ali. 2 horas da tarde. Né? Ou seja, chega com antecedência de 5 horas. Aí, para fazer a prova do Enem, o camarada não se programa para chegar pelo menos 1 hora antes. Né? Então, aí pronto. E aí, professor Paulo, tu tem coração de pedra. Eu tenho coração de pedra. O camarada é irresponsável, não se programa, né? E aí eu é que tenho coração de pedra. Porque as coisas estão bem diferentes. Vai fazer a prova, passa, quando na véspera de fazer a prova, passa a cada 30 minutos, passa na televisão, dizendo o que é que você tem que levar para fazer a prova. Documento com foto, caneta preta e tarará, tarará. Aí o camarada chega no dia da prova com a carteira de estudante para fazer, dizendo que é o documento de identificação. Solta paciência, né? Não, mas deixa eu fazer aqui, não tem problema não. Não pode. Tá no edital. O edital é a regra de todo evento, de todo concurso. Né? Então, o Enem ele funciona como um concurso. Então, se tem lá dizendo que você tem que levar um RG, um documento oficial com foto, carteira de estudante não é um documento oficial. Documento oficial é uma carteira de trabalho, é uma carteira de habilitação, é o RG, é um passaporte. Isso sim é um documento oficial. Né? Mas aí o pessoal, na verdade, sabe, né? Bem lá no fundo do baú, sabe, mas aí dá uma de doido, né? A verdade é essa. Então, bora lá, vamos para a aula aqui, lembrando, tá? Às 16 horas de hoje, 17 de julho de 2020, teremos um AT, né? Lá no Classroom, nesse Classroom antigo ainda, tá? A partir da próxima semana é que a gente vai começar a fazer as aulas e as atividades no Classroom novo, mas na atividade de hoje vai ser no Classroom antigo. Atividade individual a partir das 16 horas, então conectem lá no Classroom de 16 horas em ponto, tá? Porque vai ter um prazo para... Então vai ter um tempo para você responder essa AT. Sobre o assunto da semana passada, Tiago, e o assunto que a gente vai ver agora, certo? O assunto da semana passada já foi disponibilizado no Classroom. Isso mesmo, Pedro. Estão visualizando minha tela, né? Beleza. Então, como a gente iniciou na aula anterior, né, a gente começou a ver as regras da ABNT, que é o órgão que rege a questão da padronização dos trabalhos acadêmicos, certo? Então, na última semana a gente deu início a essa parte e hoje eu vou dar algumas outras orientações, algumas dicas, né, que quem vai participar da Olimpíada, né, vai servir como orientação, e quem não vai também vai ter que fazer atividades, então vai ter que estudar, vai ter que pesquisar sobre a respectiva temática. Certo? Então, trabalhos acadêmicos. Então, o que é exemplo de trabalho acadêmico que a gente viu semana passada? Projeto, né? Então, esse projeto de quem vai participar da Olimpíada é um exemplo de um trabalho acadêmico. Por quê? Porque segue as regras da ABNT, porque tem começo, meio e fim. Então, projeto é um exemplo de trabalho acadêmico. Artigo científico é um exemplo de trabalho acadêmico.
TCC, né, trabalho de conclusão de curso, ou monografia, como alguns outros chamam, também é. Dissertação, que é muito utilizada em mestrados, também é utilizado, é exemplo de trabalho acadêmico. E a tese, né, a tese de doutorado, certo? Então, esses são alguns exemplos de trabalho acadêmico. Então, todo trabalho acadêmico, ele vai, necessariamente, ele tem que ter um sentido lógico, né? Então, vai ter que ter o começo, o meio e o fim. É igual um filme. Um filme, quando você assiste ele, né, ele tem lá a introdução, né, e aí você... Quando você lê a sinopse de um filme, então aquilo ali é o resumo do filme, que na maioria das vezes é que chama a sua atenção quando alguém fala sobre um filme. Ah, o filme tal, é muito bom, tal, começa a falar. Aí o que é que você faz? Você vai fazer uma pesquisa na internet e vai procurar ler a sinopse, né? Então é sobre ação, é romantismo, é humor, né? Ou seja, você vai ler a sinopse, vai se interessar ou não por ele, né? E aí, quando você vai assistir, ele vai ter um começo, vai ter um meio e no final vai ter uma conclusão, né? Alguns fica com aquelas reticências que vai ter a versão 2, a versão 3, né? Como tem vários filmes aí que vocês são acostumados a assistir. E outro exemplo também são as séries, né? Em séries tem lá o começo, tem o meio, tem o fim e às vezes tem continuações. Então, no trabalho acadêmico eu tenho que ter um sentido lógico para que o meu trabalho ele seja bem elaborado, bem escrito. Ou seja, por que isso? Porque o leitor ele vai precisar entender as ideias de você, autor, ou de vocês, autores. Certo? Então, quem está lendo, você tem que partir do pressuposto que quem vai ler, você está desenvolvendo um aplicativo, certo? Só que quem vai ler aquilo ali pode ser eu vou utilizar a Olimpíada como exemplo, pode ser um professor de biologia, que vai estar lendo o seu projeto de um aplicativo para cidades inteligentes. Então, vai ter algumas coisas lá que você vai falar que ele não sabe o que aquilo ali significa. Então, pode ser um determinado termo, uma determinada funcionalidade do seu aplicativo pode ser novidade para ele, né? Outra coisa, quem for ler seu trabalho, né, quem pode avaliar seu trabalho, pode ser um professor de português, de matemática, né? Ou seja, de uma disciplina totalmente diferente do seu aplicativo, né? Que aí, no caso, é uma disciplina lógica, né? É uma disciplina de um projeto, você está desenvolvendo um software, né? Então é totalmente diferente da área de pesquisa do leitor, né? Então, por isso que você precisa fazer toda a lógica do seu trabalho, né? Fazer com que fique a compreensão, de fácil compreensão para ele, porque senão ele não vai entender, vai ficar confuso, e aí a sua nota, nesse caso, a sua avaliação vai ser lá embaixo. E aí, ó, todo estudo ou pesquisa, ele tem que ter 3 partes fundamentais. Quais são essas? Ele tem que ter a introdução, certo? Ele tem que ter um desenvolvimento, e aí ele tem que ter a conclusão. Lembra do exemplo que eu dei do filme, né? Então, o filme tem a introdução, tem o desenvolvimento do filme e tem a conclusão dele, né? Então o filme sempre começa lá se for um filme de ação, algum ocorrido, algum fato lá, e depois vai ter o desenvolvimento até se chegar, sei lá, a pessoa que foi sequestrada, que foi, dependendo se for filme de ação, que foi assassinada, para resolver, desvendar aquele mistério e até se concluir, né? Ou então se for um filme de romance e vai ter os personagens principais vão se conhecer e vai ter aquela dificuldade e vai ter altos e baixos, vai ser o desenvolvimento e aí vai ter uma conclusão que aí é o famoso viveram felizes para sempre, né? Então, do mesmo jeito é o seu trabalho acadêmico. Então, tem que ter um começo, um meio e um fim. É igual uma peça do quebra-cabeça. É igual a lógica de programação que vocês estão aprendendo agora no primeiro ano, certo? Então, tem que ter porque não tem como você fazer uma gambiarra num quebra-cabeça que você está montando. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então segue o jogo. Aí, na introdução. A introdução,
é o seu, vai ser o seu cartão de visita, né? O seu cartão de visita do seu trabalho. Então, se você fez uma boa introdução, você vai chamar a atenção do leitor para que ele continue, lendo o seu trabalho, né? Porque há relatos de alguns corretores que dizem que quando a introdução não é boa, ele nem segue adiante e aí ele dá uma nota mínima lá para aquele respectivo trabalho, certo? Então, é interessante que a sua introdução, ela prenda a atenção do leitor, né? Então, você como autor, ou vocês como autores, tem que fazer com que a introdução, ela prenda, o camarada fique na expectativa. Vocês já leram, com certeza, algum livro que você lê um capítulo e faz, não. Aí você diz, não vou poder ler agora o outro, não, porque eu vou, sei lá, né, vou levar minha avó no judô. Mas você vai levar a avó no judô e você diz, mas por que eu não trouxe o livro? Porque você fica pensando no capítulo seguinte, o que é que vai ter, né, o desfecho daquele conteúdo lá. Então, dessa mesma maneira, deve ser no seu trabalho acadêmico. Você tem que instigar o leitor para que sempre a próxima sessão, né, ele fique curioso. E aí? O que foi que aconteceu? Né? E aí? Ele disse na introdução anterior que teve dificuldade e que talvez não conseguisse resolver. Mas e aí? Será que ele conseguiu? Será que ele não conseguiu? Será que ele achou uma fórmula, uma outra maneira, uma outra metodologia para fazer? Então tem que despertar no leitor esse interesse, né? O interesse em saber o que é que vai acontecer mais na frente. Então, na introdução, você tem que, os autores, né? Tem que apresentar o que é que você pretende fazer. Né? Vai fazer o quê? Um aplicativo, certo? Aplicativo para quê? Para o desenvolvimento, para um aplicativo direcionado para cidades inteligentes. Né? Então, beleza. Então, você tem que deixar bem claro como é que você pretende fazer. Lembrando, como vocês costumam utilizar, não dá o spoiler do que vai ser, né? Você tem que só dar provocar, né? Então, quando você quer provocar, às vezes você tem uma coisa para contar para um colega, aí você diz, começa a contar a história, não sei o que tal, como foi a festa, aí, daqui a pouco eu te conto o resto. Aí você desperta aquela curiosidade no seu colega, né? Não, eu quero saber, agora eu fiquei curioso, né? Então, do mesmo jeito tem que ser no seu trabalho acadêmico, você tem que provocar a curiosidade no leitor, né? Você tem que despertar isso nele. Você tem que dizer os seus objetivos, né? Os objetivos de você ou vocês, né? Como se o seu trabalho for individual ou o trabalho for em equipe. Então, vocês têm que apresentar os seus objetivos de forma bem sucinta, né? Como eu falei, não pode dar o spoiler da parte final. Então, você tem que ter qual o objetivo do aplicativo é resolver esse e esse problema. Então, esse mais esse e mais esse problema. Então, esse vai ser o objetivo de vocês. Apresentar de forma clara o tema abordado, né? Então, se a equipe vai falar sobre cidades inteligentes, então ele tem que abordar o que é uma cidade inteligente, né? Como é que funciona. Mas eu não sei como é que faz isso. Se pesquisa. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um site de pesquisa onde você pode fazer isso. Lógico, eu não vou copiar o que está lá e colar no meu trabalho. A gente vai ver mais na frente que tem a questão das citações, né? Que aí você pode fazer à vontade, né? Mas sem muito exagero também, porque o trabalho deixa de ser uma pesquisa, né? Para ser um recorte de trabalho de outras pessoas, né? Então tem que saber dosar essa parte. Você tem que apresentar o problema, né? Então qual foi o problema de uma forma também bem resumida, mas quando eu falo de uma forma resumida não é uma frase ou uma palavra não, tá? É pelo menos um parágrafo, né? Então cada um desses aí, você trabalha na questão de um parágrafo para cada. Então, porque 5 folhas é muita coisa. Já parou, vai fazendo por partes, né? É a mesma coisa você tem um prédio de 10 andares para subir, né? E não tem um elevador, o elevador está quebrado, então você tem medo de subir do elevador. Então, aí, são 10 andares. Então, vamos pensar um degrau por vez, né? Em vez de pensar na totalidade. Então, vamos devagar, vamos conversando, então vamos em silêncio, devagarzinho. Quando a gente menos esperar, a gente chega lá no 10º andar, né? Vai chegar cansado? Vai, né? Mas aí e vai chegar cansado se você subir correndo, desembestado, né? Mas se você subir devagar, né? Naquele ritmo, num ritmo controlado, né? Nessa subida, você vai
ter algum aprendizado, tá certo? Você também, na introdução, você vai apresentar quais foram os procedimentos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, ou seja, a gente fez pesquisas no Google Acadêmico, onde a gente encontrou trabalhos relacionados com o nosso, né? A gente encontrou, mas eu encontrei, já existe, Paulo, já existe um trabalho igual o meu, que a gente pretendia fazer. Ótimo. Não é que você vai copiar, não é que você vai fazer igual dele, você vai fazer da maneira que você estava pensando, agora com um diferencial para o outro. Eu uso bem o exemplo dos aplicativos de transporte, né? Uber. Surgiu o Uber, e aí o mundo se acabou depois do Uber? Não, se modernizou, apareceram vários outros. Não é porque surgiu um que vai deixar, então vai ser para todo sempre amém, não. Eu posso desenvolver a outro, né, para que tenha o comparativo. Imagina se só existisse uma marca de celular na vida, uma marca de computador. Né? Só existe um supermercado aqui na cidade de Caruaru? Só um tipo? Não, tem vários nomes aí, várias marcas. Né? Do mesmo jeito são os produtos, farmácias, sapatarias. Né? Então, do mesmo jeito pode ser o seu aplicativo. Né? Você pode ter vários, pode ter uma mesma área, né? Um mesmo segmento, mas de maneiras diferentes. Que tem sempre... Não, pronto, um exemplo no computador que a gente usa. Fazer uma pesquisa rápida aí, vocês coloquem aí no chat. Qual é o navegador que você costuma utilizar? Vai ter gente que gosta do Google Chrome, vai ter outro não, eu gosto do Firefox, vai ter outro que diz, não, eu gosto do Internet Explorer, vai ter outro que vai dizer, não, eu gosto do Microsoft Edge, tem outro que vai dizer, não gosto nenhum desses, eu gosto do Safari, do Netscape, do Opera, né? Então cada um vai ter um gosto. Não é porque a Microsoft desenvolveu, foi a Microsoft não, na verdade o primeiro navegador era a Netscape. Não foi porque a Netscape desenvolveu o primeiro navegador que não ia existir mais nenhum outro. Ou seja, apareceram outros concorrentes. Né? Então, do mesmo jeito, são os projetos de vocês. E aí, só para reforçar, na introdução eu não posso antecipar os resultados e as conclusões. Que fique bem claro isso, que eu não posso colocar na minha introdução onde foi que eu cheguei, quais foram as conclusões que eu tirei e quais foram os resultados encontrados, tá? Isso não posso antecipar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se ninguém falou e o chat não gritou, então porque tá tranquilo. Desenvolvimento. Existem alguns autores que sugerem que você comece o seu trabalho pelo desenvolvimento. Desenvolvimento, conclusão e depois é que volta para a introdução, certo? Então fica aí a critério de quem estiver desenvolvendo o projeto, tá bom? Por quê? Porque o desenvolvimento é a parte mais importante do texto. É onde eu vou destrinchar aqui o que é que eu estou fazendo, o que é que eu quero fazer, onde eu quero chegar. Então, no desenvolvimento, você tem que descer a lenha no que você está pesquisando. Então, a ideia que você anunciou lá na introdução, aí agora você vai contar ela com gosto, né? Você vai contar ela de forma bem detalhada, ou seja, na parte do desenvolvimento. Você vai descrever, né? E esclarecer da melhor maneira possível as informações e os procedimentos que compõem o seu estudo ou a sua pesquisa. Tá certo? Então, nessa parte do desenvolvimento, você vai fazer toda essa descrição. E aí, na conclusão, aí a conclusão vem o resumo do seu estudo, da sua pesquisa, certo? Quais os estudos que foram realizados, né? Se fez alguma pesquisa, né? Se você está fazendo um projeto, né? Um artigo, um TCC, uma dissertação, uma tese, obrigatoriamente, certo? Você vai ter que fazer estudos. Vai ver o que é que estão falando sobre, vão ver o que é que estão escrevendo sobre. Não, mas a minha ideia é inovadora, não existe, vai ter alguma coisa parecida, né? No segmento que você está desenvolvendo, está fazendo essa pesquisa.
Você vai mostrar, aí sim, você vai mostrar na conclusão os resultados obtidos, certo? Então, dentro da conclusão é que você vai mostrar, a gente chegou à conclusão, desenvolvemos um aplicativo, ele está disponível através de um link tal, na loja tal, né? E aí você vai fazer todo esse desenvolvimento, digamos que um resumo, né, uma conclusão disso. Lá no desenvolvimento, por exemplo, aqui você pode dizer, utilizamos a fábrica de aplicativos para desenvolver o aplicativo tal, né? Que aí você vai dizer o nome do seu aplicativo. Aí você vai dizer por que utilizar a fábrica de aplicativos. Vai dizer as características dela, uma ferramenta web para desenvolvimento de aplicativos, né? Sem programação, né? Você não precisa saber programar ou ter habilidades de programação para desenvolver nela. Você vai falar sobre a ferramenta, vai falar como foi desenvolvido, de onde surgiu a ideia, né, do respectivo aplicativo, e você pode incluir, não, a gente pensou nesse aplicativo em virtude da ideia de participar da quarta Olimpíada, né, Nacional de Aplicativos, tem todo, ou seja, você vai desenvolver, né, exatamente essa parte. Você pode dizer que no desenvolvimento aqui um integrante ficou responsável por tal atividade, outro ficou por outra, né? Você vai destrinchar tudo que o seu trabalho de como o seu trabalho foi feito. Aí, continuando aqui a conclusão, a gente vai ter o resumo, né, do seu estudo, da sua pesquisa, quais os estudos que vocês realizaram, isso é obrigatório, não tem como você fazer um projeto sem fazer nenhuma pesquisa. Vai mostrar os resultados obtidos. Então, concluímos o desenvolvimento do aplicativo em X dias, né? Após isso e aquilo outro. As conclusões parciais, né? Participação na Olimpíada Nacional de Aplicativos, né? A submissão do projeto. E as suas propostas e as sugestões. Uma coisa que eu falo sempre isso para os meus alunos digamos, os veteranos, e até eu falei numa das últimas aulas do terceiro ano, e a menina respondeu, misericórdia, professor, isso é bem assim, se vocês pretendem seguir na área de programação, fiquem cientes disso. E o que é isso, professor? Vocês que estão estudando para o desenvolvimento de aplicativos, de programas para computadores, bota coisa na cabeça de vocês. Quando vocês desenvolvem um aplicativo ou um programa para computador, não é porque você terminou de desenvolver que parou. Pronto, terminei aqui de desenvolver o aplicativo para quarta onda. Está pronto, não vou precisar mudar mais nada nunca na vida. Você está completamente errado. Por que isso? Porque o software é mutável, ou seja, ele precisa de melhorias. Quando começar a usar, vai começar a aparecer bugs, né? Falhas, né, que você vai precisar melhorar ele. Não, mas eu quero desenvolver um programa ou um aplicativo que ele nunca precise de uma atualização. Sinto informar que você vai passar fome. Se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro uma vez. Né? Então, qualquer programa na área de computação, ele vai precisar passar por atualizações. O ideal é que não seja constante, né? Porque se está constante é porque o software não está legal. Né? Mas vamos tirar, por exemplo, o sistema operacional Windows. Vez por outra, a gente não recebe uma atualização, aquela atualização chata danada que demora um tempão danado fazendo. Exatamente. Sabe o que são essas atualizações? São melhorias para o sistema operacional. Foram falhas que foram encontradas, que a gente, como usuário final, a gente não percebe, né? Mas os programadores da Microsoft, eles têm esse estudo, né? Então, uma ou outra pessoa descobriu, né, e reportou para o suporte. No celular de vocês também, vez por outra, também tem a atualização do Android, né? Se for Android, se for iOS, tem a atualização do iOS. Então, por quê? Porque melhorias são realizadas, né? No navegador do seu computador, chegou uma nova versão do meu Google Chrome. Por quê? Porque aí ele inovou, fez alguma coisa diferente. Então, do mesmo jeito, isso é um software, isso é um aplicativo para o celular que você desenvolver. Não é porque você fez ele hoje que pronto, acabou-se, e eu vou ficar rico e não vou mais fazer mais nada nesse aplicativo, nesse programa. Vai sim. Você vai precisar fazer mais cedo ou mais tarde.
Então, digamos que é um processo sem fim você desenvolver um aplicativo. Agora, lógico, se você desenvolver, terminou, não é porque. Então, quer dizer, professor, que se eu desenvolver o meu projeto para a terceira onda, ou quarta onda, perdão, então vou ter que ficar o resto da vida atualizando ele, fazendo melhorias. Depende, se isso acontecer, isso quer dizer que o seu aplicativo foi um sucesso, né? Mas caso não acontecer, beleza. Ele vai ser simplesmente engavetado, né? E aí, daqui a uns 2, 3 anos depois, você vai lembrar, eita, eu participei da Olimpíada tal, né? Que tem um professor bem chato lá que pegava no pé da gente. E aqui tá o aplicativo que eu fiz, mas não deu continuidade, não. Certo? Então, é como eu falei, se tem várias atualizações para fazer, se está sendo solicitadas atualizações com certa frequência, isso quer dizer que o seu software está sendo muito utilizado e ele está dizendo para você também que ele é importante para algumas pessoas. Né? Então, se muita gente está utilizando, então vai dar problema e aí você vai ser acionado para solucionar esses problemas com frequência. Agora, lógico, né? Eu não vou fazer um aplicativo que tenha apenas uma aba e a cada semana, a cada dia eu vou lançando uma nova funcionalidade, porque aí quer dizer que, na verdade, é um protótipo que você está fazendo, não é um projeto. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Tudo tranquilo? Cadê aqui o chat? Eita, o chat tá bombando aqui que eu nem escutei. Vamos lá. Deixa eu ir vendo aqui. Falaram os aplicativos. Falaram sobre livros. É porque, aqui o comentário de Pedro, levar a Valdir, é porque tem as mais variadas desculpas que você imaginar, eu já escutei, né, como professor. E aí, essa daí eu já escutei já. Uma vez o aluno disse, não, porque eu fui levar minha avó no judô. Eu disse, oi, fosse levar quem? Minha avó. Certo, beleza. Certo, Monique fala aqui sobre Jennifer. Oxe, Ave Maria. Matheus tá por aqui, misericórdia. Tá, foi só falar nela, tá vendo? Apareceu, mandaram o contato para ela. Não sei se ele tá conectado aí ainda. Tá nada. É o futuro prefeito de Riacho das Almas. O tenente aí, fiscalizando aí. Veja aí, por favor. Qualquer coisa aí que passou despercebido, você manda para mim depois no privado. Falaram sobre livros. Deixa eu ver mais. Muito bem. Teve a questão dos aplicativos de carro. A minha franja. Meu cabelo tá muito grande. Já tá cobrindo os olhos já. Falaram aqui sobre os navegadores, certo? Para quem. Boa navegação para você aí. Jadox, né? Gosta do Thor. Muito bem. Cuidado com a Polícia Federal. Tem algumas pessoas. Não pode ser rastreado, não pode ser descoberto. Será? Nenhum sistema é 100% seguro, Duda. Nenhum. A referência, meus amigos. Se vai. A questão das atualizações. O prazo de entrega da AT vai ser alguns minutos, Jonas. Então, fiquem atentos aí no tempo que vai ser. Então, começa hoje e termina hoje. No máximo, 30 minutos vocês vão ter para responder a AT. Esse HAL é a praga na internet. Tá vendo? Matheus. Pronto.
Pronto. Eita, mano, nem se eu tivesse combinado com o Matheus, ele tinha aparecido na minha aula. Dê aí, Matheus, o seu depoimento de como foi o PI1 no primeiro ano. Dê aí o seu depoimento para os colegas. Faça esse favor. Gaste o microfone do seu notebook novo, gaste. Eu tô trabalhando para nesta história, viu, doutor? Pronto, por isso mesmo, gaste. Dê aí seu depoimento, como foi a vivência no primeiro ano. Rapaz, a vivência no primeiro ano, eu perdi muito cabelo. Minha pele começou a ficar enrugada de tanto estresse. Matheus estressado. E olha lá. Rapaz, a única dica que eu dou é você não precisa estudar. Você só precisa aparecer nas aulas, que ele bota lá uns pontinhos de presença. Rapaz, não diga isso, não faça isso não, você tá me confundindo. Você tá me confundindo. Mas foi ótimo. Eu quero PI3 com esse abençoado, mas ele tá querendo fugir da escola. Aí ele não quer dar PI3 pro terceiro ano que vem. A questão não é que eu tô querendo fugir da escola, a questão é que 2 anos seguidos, ano passado e esse, eu tô com o PI3, né? Que é o projeto integrador do terceiro ano, que é o projeto de conclusão. E aí, a partir do ano que vem, a ideia é que cada professor de TDS, ele pegue um PI só, né? Porque esse ano eu tô com o PI1, que é com vocês, e o PI3 com o terceiro ano. Então, aí não tem juiz no mundo que aguenta. E como eu já estou há 2 anos seguidos com o PI no terceiro ano, então ano que vem eu vou sugerir que eu não pegue o PI do terceiro, entendeu? Porque o nível de estresse é 100 vezes esse nível de estresse que estava aqui com vocês. Falando nisso em Quem estresse... tem 2, pode ter 3 também, pode ficar tranquilo. Deixa eu só botar meu notebook para carregar aqui, que eu esqueci. Para a gente concluir a aula. Você já falou das ameaças que o senhor faz para os estudantes? Quais ameaças, Matheus? Não diga isso não que está sendo gravado, rapaz. Eu não ameaço ninguém, não. Aquelas ameaças de jogo de futsal que você vai jogar e fica ameaçando os estudantes. Se fizer gol, começa a perder ponto. Não, se vai fazer alguma brincadeira, né? Que vai jogar um futsal lá, tal, aí se tu tá drible da vaca no professor, né? Dá banho lá, tal, faz aquela jogada, né? Pra humilhar o coitado do professor que já passou dos 30, aí depois, né? As coisas começam a surgir e a pessoa não sabe por quê. É por isso que o Matheus nunca me enfrentou jogando bola. Um cabo habilidoso feito senhor, eu tenho até medo. Ave Maria. O Neymar da sala de aula. Não, meu medo é perder a canela mesmo. Só isso. É bem assim, é bem assim. Cada um tem que usar as ferramentas que tem, né? Então vamos lá, nem sabia que tinha um intruso na aula, tá vendo? Eu aqui, ó, no meu. Eita, peraí que ainda não tá carregando, não, ah, meu notebook. Voltei. Então, pessoal, é verdade, Everton. A melhor defesa é o ataque. Concordo. Seguindo aqui.
sei que só para resumir a conversa de Matheus aí, ele tá como ele acabou de dizer, ele tá implorando aí que eu pegue ano que vem o PI3 que vai ser com ele, né? E ele também pediu que eu orientasse ele agora na a equipe dele na quarta onda, né? Mas aí eu não posso, só posso orientar os alunos que eu tenho PI. Essa é a orientação da coordenação e da gestão da escola, né? Então, tirem aí Falaram de orientação, não de co-orientação. como é, rapaz? Pode ter seu lindo nome lá como co-orientador. Não, melhor não. Vocês estão bem servidos. Já tem coisa demais, Matheus. Pelo amor de Deus, eu tô com uma folha de caderno aqui, de cima a baixo de coisa para fazer hoje. Eu tenho que tirar cópia de mim. Por exemplo, Ainda tem a indignação de fazer os alunos fazer um site para o senhor. tá vendo? Depois eu quero falar com você. Foi até bom mesmo você dar uma passadinha por aqui. Eu quero falar com você sobre a disciplina deletiva. Pra gente achar um horário para aula ao vivo. Tá certo? Depois eu mando mensagem para você. Com certeza. Não, eu fico aqui pro final da aula. Tá massa. Primeira. Vejam só, pessoal. Esse aqui é o esboço. Né? Na verdade, é o modelo, né, de como é que tem que ser o padrão do seu trabalho acadêmico. Seja ele um projeto, seja ele um artigo, seja ele um TCC, uma dissertação ou uma tese. Certo? Então, aqui, ó. Introdução, objetivo, aí objetivo geral, aí veja, tem aqui objetivo, né? Não é 2 pontos objetivo, não, é só 2 objetivos, tudo maiúsculo, seguir essa mesma ordem aqui, tá? Tá vendo aqui, ó, tudo maiúsculo aqui, quando for se fosse 1.1, aí seria só a primeira letra maiúscula aqui. E objetivo daqui para cá, eu não escrevo nada, tá? Eu vou colocar o meu objetivo geral e vou criar outro ponto aqui, que vai ser o 2.2, que vai ser os objetivos específicos do meu trabalho. Certo? Então, todo trabalho, seja ele projeto ou de projeto até tese de doutorado, eu tenho o meu objetivo geral, né? Aí lá aqui, e vou ter os objetivos específicos. Os objetivos específicos eu vou iniciar sempre com verbos, né? Por exemplo, o meu aplicativo é para, sei lá, mostrar quais são os buracos que tem na cidade, né? Fazer a denúncia. Então, aí eu posso começar a denunciar ruas que estejam com esgoto estourado, denunciar ruas que estejam com buracos. Né? Então, eu tenho que começar. Não é que vai ter todos os verbos com o nome denunciar, né? Aí, estou só dando como exemplo. Tá? Então, vou ter 2.1, objetivo geral, que eu vou falar sobre o objetivo geral do meu projeto, e vou ter o 2.2, que vão ser os objetivos específicos, né? E aí eu vou fazer todo ele, aí são frases, tem que fazer no mínimo 5 frases, e iniciar com verbos, certo? Eu vou ter a revisão da literatura. O que é a revisão da literatura? São os trabalhos que existem, né, similares ao meu, tá certo? Então, aqui eu vou colocar o que é que tem. Nesse trabalho eu vou ter que... são 3 pontos que eu tenho que abordar. A metodologia que foi utilizada, né? A metodologia no trabalho desse outro autor, qual foi a conclusão que ele chegou, e são 3 pontos, deixa eu ver aqui. Metodologia, resultados, e tem outro também. Não, são 3 pontos. Objetivo, qual foi o objetivo do trabalho? Vamos dizer que Matheus escreveu um projeto há 2 anos atrás sobre cidades inteligentes. Então, a gente vai ver quais eram os objetivos de Matheus, né, do projeto de Matheus. Qual foi a metodologia que ele usou? Ele usou para desenvolver a fábrica de aplicativo. Então, ele utilizou o App Inventor, a ferramenta App Inventor para desenvolver isso. Então, você vai dizer lá que o aplicativo X, né, de autoria de fulano de tal, tinha como objetivo, sei lá, sanar a falta de água na cidade de Caruaru. Então, esse era o objetivo. A metodologia utilizada. Então, para desenvolver o aplicativo, ele utilizou a ferramenta web do App Inventor, ferramenta gratuita do Google. Então, essa foi a metodologia que ele fez.
E aí a conclusão é que ele conseguiu sanar 10% dos problemas, o aplicativo conseguia sanar 10% dos problemas de esgoto estourado na cidade de Caruaru. Né? Então, aí é onde vai ficar a revisão da literatura. Que, em média, aí vai depender de cada trabalho, de cada pesquisa, é importante você citar pelo menos uns de 4 a 5 trabalhos, né? Que sejam relevantes e que sejam similares ao seu, tá certo? Depois vem a conclusão, né? Conclusão do seu trabalho, que foi aquele que a gente viu, e as referências. Se você pesquisou, se você citou autores, que a gente vai ver em aulas posteriores, você tem que referenciar ele. Né? Se você simplesmente pega a fala, né, uma frase, um parágrafo, um texto do autor, copia e cola no seu trabalho, você está cometendo plágio. Isso é crime, tá certo? E aí se coloca no lugar do autor. Se você que fez um trabalho, né, nessa mesma pegada, um trabalho acadêmico, você não gostaria de ser referenciado, isso é bom, isso é o mundo acadêmico, isso é o mundo da pesquisa. É você dar crédito a outra pessoa, do mesmo jeito que você gostaria de receber os créditos, tá certo? Então, ó, ele dá aqui nesse material que eu vou disponibilizar para vocês, ele mostra todo a introdução, tem que estar alinhada à esquerda, certo? Da introdução para o início do texto, tem que ter um espaço de 1,5, né? O texto todo, ó, tem que ter um espaço de 1,5, certo? Então, tá mostrando tudinho aqui, ó. Margem esquerda, 3 centímetros, margem direita, 2, em cima, 3, embaixo, 2, certo? Então, tudo aqui, ó, bem descrito, bem explicado. O tamanho da fonte, ó, 12, certo? Porque algumas pessoas gostam de fazer que pra a gente chegar logo nas 5 páginas, bora botar o tamanho da fonte 18, né? Não é assim. A regra da BNT diz que o tamanho é 12. Quando você for fazer alguma citação que passe 3 linhas, aí o tamanho da letra da citação vai ser tamanho 10. Notas de rodapé também. Quando você coloca uma imagem ou uma figura, né, embaixo dela tem que ter a descrição e a fonte, e a fonte de onde foi que você pegou aquela imagem, né, o link, então também tem que ser tamanho 10, tá certo? Quando for seção primária, como assim, introdução, né, então tudo maiúsculo, certo? E alinhados à esquerda. O texto é justificado. Então, esse texto aqui, ó, ele está justificado, tá? Que algumas pessoas fazem, parece que tem medo, acha que se justificar, o trabalho vai pegar fogo. Né? Não é assim que funciona. E aí, os subcapítulos, ó, 2.1, objetivo geral. Devem ser digitados com a primeira letra em maiúsculo, seguindo a regra da língua portuguesa, e deve ser utilizado negrito, né, para destacá-los, alinhado à margem esquerda também. Tá certo? As referências, o espaçamento entre as referências é espaçamento simples, né, e de uma referência para outra, ó, eu tenho que dar apenas um espaço. Tá certo? Lembrando, quando for dar um espaço assim, utiliza o Shift Enter, porque ele não mexe na estrutura do seu trabalho. Se você vai apertando Enter, o trabalho vai ficar uma bagunça só. Tá certo? Aí o que é que eu vou utilizar? O programa de edição de texto, que pode ser o Word, pode ser o Write, ou pode ser o Documentos Google, que é o que eu indico, né, quando você vai fazer trabalho em equipe, que é exatamente para não ter aquela velha desculpa, a parte de desenvolvimento está com fulano não mandou para mim, o pendrive dele pegou fogo, o gato mastigou o pendrive, o passarinho engoliu, N desculpas que aparecem. Então, no Documentos Google está tudo online, então vai fazendo, já salva automaticamente. Então, não tenha desculpas, basta ser um integrante fazer e compartilhar com todos os outros. Fonte tem que ser Arial, tamanho 12, né? O espaçamento 1,5 em todo o estudo pesquisa, com exceção das referências e citações diretas, que são as que têm mais de 3 linhas, que aí tamanho 10 e o espaçamento é simples. Quando você for utilizar a nota de rodapé, né, e citação textual longa, aí você vai utilizar o tamanho 10 e o espaçamento simples. Como é esse rodapé? Eu estou falando que o aplicativo da gente está disponível, nosso aplicativo, o aplicativo tal, está disponível na plataforma da fábrica de aplicativos.
certo? Então, aí você pode colocar no rodapé do seu trabalho o link para acessar aquele aplicativo, certo? Então, é interessante você fazer isso. E aí, para concluir aqui, nas referências de resumo do estudo de pesquisa, a utilização do espaçamento simples, as referências no final do trabalho devem ser alinhadas à margem esquerda, com espaçamento simples entre linhas e separadas entre si por um espaço simples em branco. Certo? Dúvidas, perguntas, inquietações? Falem agora, porque às 16 horas nós teremos a nossa AT individual, tá? Vamos lá. Matheus, eu tenho ainda umas criaturas que dizem, não fez não porque o colega só compartilhou visualizar, não permite a edição não. Vai ser às 16 horas, Pedro, mais conhecido como 4 horas da tarde, tá? Passado, na descrição da atividade vai ter o tempo de duração, tá? Então pode ser que seja 10 minutos, pode ser que seja 20, pode ser que seja 30, né? Matheus é a prova viva aí que ele já fez e vai fazer uma hoje também, né, Matheus? Hoje tem uma AT de desktop. É hoje? É hoje. Foi remarcada da semana passada para hoje. Semana que vem é que é de linguagem, mas a desktop tá certa para hoje. Quantas questões, Monique? Ainda não sei. Aí é segredo. Rapaz. Se prepare para o pior. O pior é em média 10. Mas pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3. Não sei. Ele bota 5 questões em aberto. Vai, Matheus, toca o terror. Rapaz, o cara bota 5 questões em aberto. Aí se vocês verem os exemplos que ele bota lá, não tem nada a ver com o que a questão pede, mas ele bota o exemplo só pra confundir os caras. Nas letras miúdas, ele bota a formatação que ele quer a resposta. Matheus, pessoal, Matheus. Não espanta. Tu sabe que os primeiros anos sempre me crucificam. O segundo e terceiro é pior. É igual o videogame, né? Quando você tá jogando videogame que vai mudando de fase, não vai ficando mais difícil? Não, mas esse videogame Nutella que tá aparecendo agora, só a primeira fase que é difícil. O resto é bom. É mais ou menos isso, Lucas. É uma blasfêmia. De acordo com o comediante André Sanches, a fase mais difícil dos videogames na época dele era ligar um videogame. Então, pessoal, encerramos por aqui a aula, tá? E até às 4 da tarde, lembrando no Classroom, tá? Imaginei. Eita, gato da moleste. Então, gato é carnívoro, né, Tiago? Às 16 horas. É por aí. É dessas desculpas a outras bem piores. Olha aí, tá vendo? Olha uma nova aí, ó. Pular de paraquedas. Ainda bem que a mãe, pior se fosse a bisavó, né? A mãe ainda é aceitável. Então, até às 16 horas no Classroom antigo, tá bom? A partir da próxima semana, migramos para o Classroom novo, institucional. Tá bom? Então, um bom final de manhã para vocês, um bom início de tarde, às 16 horas. Preparem-se. A AT estará disponível. Um abraço.